Olá, muito bem-vindos de volta ao parte 2 de histórias completa e a cronologia da Silk Song Hollow Knight 2. Então, a gente no último episódio, a gente tinha parado na crítica ao capitalismo e as Tecelãs já tinham ido embora, a mãe ainda estava dormindo, mas logo logo ia acordar. E os peregrinos estavam sendo julgados com as juízas, né, e sendo os indignos jogados no caminho dos pecadores e o lixo da mecanização, industrialização da cidadela foi jogado na Bilibrejo. Então a gente vai partir daqui. Se você não assistiu, recomendo também vocês irem no canal do Um Cara que Analisa, porque esse vídeo tá muito bom. Então vamos continuar. Cidadela é sim uma crítica a fanatismo religioso. A mensagem nem chega a ser sutil e por isso eu não vou me prolongar nesse assunto. Agora a hierarquia da cidadela estava estabelecida em seus salões dourados e os habitantes ricos que se aproveitavam das regalias. Abaixo, os rejeitados que perdiam suas vidas com uma esperança fútil de que o dia de amanhã fosse diferente. Mas o que acontecia ainda mais abaixo destes? Os que não eram considerados nem mesmo pelos rejeitados. A Bahia e a Verdânia. Aí que chega. Olhando agora para fora da cidadela, as coisas não estão boas. Lembra do órgão de exaustão que foi implementado para dar vazão aos dejetos do local? Essa massa tóxica era liberada logo aqui, nas águas correntes da Baía de Fiarlongo. Os estaquinos, membros... Na verdade, nem é Bilibrejo, né? Os canais pestilentos da tribo que viviam em palafitas acima desse corpo de água foram os primeiros atingidos pelas consequências da instalação dessa monstruosidade. Os vários rios que cortavam... então, tipo assim, existia um lugar que é parecido com a primeira, onde tem a mãe mosca lá. Tinha um lugar verde desse jeito, só que do lado dos canais pestilentos, e aí foi destruído por causa do órgão exaustor e da industrialização. A região se tornaram esverdeados e fétidos, enquanto pragas como as larvas do lodo infestavam suas águas. A bile, que envenenava cada centímetro da terra, começava a se acumular na vida selvagem local e causar mutações. Seus habitantes se tornaram estranhos, intoxicados, com a bile agora preenchendo seus corpos. Os mosquitos incharam, os estaquinos tiveram que aprender a nadar em águas tóxicas e, horrorizados e furiosos com essa destruição, os estaquinos e Groal, o líder de toda a tribo, jurou vingança contra a cidadela, treinando para transformar a bile em uma arma, forjar armamentos e criar armadilhas para matar qualquer um que ousassem pisar em suas terras. Aqui foi o momento, na minha opinião, que a cidadela realmente se tornou um problema para os insetos que viviam na maior parte de Fiarlongo. Até agora não havia um impacto real nos insetos médios que moravam nos arredores. Tipo, eles viam os peregrinos passando, se você quisesse você chegava na cidadela, mas se você não quisesse também tava de boa. Talvez você tivesse que ajoelhar pra grande mãe Seda e era sobre isso, tá ligado? Não afetava tanto. Tipo assim, não mexe comigo, que eu não mexo com você e a gente fica de boa, tá ligado? Mas com esse negócio do lixo e a bile se espalhando pelo esse lugar, ficou difícil de ignorar, então aí o pessoal já criou uma revolta, tipo, a gente quer vingança pelo que vocês fizeram com a gente. Assim, tava tudo meio de boa pra essa galera que vivia aqui na parte mais direita. Por isso que, tipo assim, capturou o príncipe por causa que ele, tipo assim, nesse caso de vingança, eles foram logo atrás de Verredânia e os príncipes, e aí capturaram o príncipe verde, Mas a cidadela tinha que fuder justo com a água, né, mano? Com a água, meu irmão. Então, a Bahia que um dia foi linda,
se tornou Billy Brejo. A partir daqui, nem mesmo os peregrinos comuns estavam a salvo da ira dos estaquinos, com muitos de seus corpos sendo encontrados pendurados por todo o brejo, uma demonstração do que iria acontecer com qualquer um que entrasse ali. Visto que estão envoltos em tecido, é bem possível que os estaquinos também estejam preservando esses corpos como alimento para mais tarde. Esses habitantes que não tinham nada a ver com nada, agora precisavam consumir a carapaça de outros insetos sencientes para poder sobreviver. Vendo essa situação, um xamã caracol muito antigo, conhecido como o Buscador, chegou em Billy Brejo, esperando consolidar uma aliança com os estaquinos e se rebelar contra a cidadela juntos. Esse cara, o Buscador, tinha a ver com o vazio e a alma? Groal aceitou a ajuda e aprendeu a arte do xamanismo, aprendendo até mesmo como estocar a alma dentro de recipientes. Eles então se preparariam para um ataque futuro. Ao mesmo tempo, logo abaixo do que antes era a Baía de Fiarlongo, estava Verdânia. O problema é que as plantas verdes daqui utilizavam aquela água anteriormente cristalina para ser um local tão próspero. Os príncipes verdes se viram numa situação impossível. Lutar contra o gigantesco mecanismo era loucura, e se juntar às suas bases ainda assim destruiria seu domínio. Um dos príncipes então precisou fazer o impensável. Ele formou um acordo com a cidadela. Se tinha uma coisa que os arquitetos não tinham conseguido ainda, foi trabalhar com a alma de um ser superior. Como seria a força de uma criatura assim? Por isso que eles se separam, para que eles consigam manter a espécie dele viva, e um dos príncipes se sacrifica para criar um acordo com a cidadela para manter a água próspera. Na hierarquia biológica. E o príncipe verde lhe deu exatamente o que queria. Não toquem em Everdânia, parem a destruição de nossas águas e a alma do príncipe verde será sua. A cidadela aceitou e o inseto foi levado em custódia para dentro das portas mecânicas e sua alma extraída de seu corpo. O arquiteto montou 2 autômatos que remetiam às formas dos príncipes e dividiu a alma entre ambos. Esses seriam os dançarinos mecânicos. 2 corpos, uma alma. O outro príncipe verde, aquele que sobrou, não aguentou ver o que seu amor se tornara. Ele fugiu da cidadela sem olhar para trás, voltando para seu domínio. Acontece que, independente das suas ações, a cidadela nunca teve a intenção de honrar com seu acordo. Sem uma forma de salvar suas terras ou seu amado, o príncipe verde sucumbiu ao desespero. Ele caminhou sem rumo por Fiarlongo, buscando um local onde pudesse enterrar sua vergonha. Verdânia, por outro lado, aos poucos sufocaria e definharia de dentro para fora. Tristeza. Cadê o Hornet? Cadê o Hornet? A gente sabia que, em algum momento, isso ia acontecer. A grande mãe cedo acordou, mas ela não estava forte o suficiente para sair de seu casulo ainda. Por algum motivo, o ser pálido conseguiu sentir sua sede espalhada por toda a extensão do reino. Os insetos estavam com ela dentro de seus corpos? Aquela era a oportunidade perfeita, garantir o controle de Fiarlongo remotamente. De começo, a influência não foi... Tipo, ela se fica muito fraca. Caralho, e por isso que é tão fácil de derrotar a Mãe Seda, porque ela não tá forte como era antigamente. Então, por ela ter espalhado tanto os fios e essas coisas, eu não entendi a parte do criaturas dentro dela. Entendi, tipo assim, ela dividiu o poder dela pela seda e por toda Fiarlongo, e aí, tipo assim, ela ficou mais fraca e não conseguiu sair, mas ela despertou e conseguia controlar os peregrinos e criaturas. tão grande, apenas algumas mudanças em comportamento. Ela só garantia que eles continuassem fazendo o que já estavam. Mas esse foi o início da maldição. Começou nesse ponto
a grande mãe seda exercer seu controle sobre todos os insetos infectados com a sua substância. Até mesmo controle sobre corpos antes mortos ela conseguia exercer. Seu domínio era absoluto. Ainda assim, ela sentia a falta de suas filhas. Não podia arriscar de novo com insetos já existentes. Ela entendeu que o problema apenas se repetiria. O Ser Pálido então testou os limites das suas habilidades. E se ela criasse uma forma de vida feita completamente de seda? Tessela. Fenton. Então, tipo assim... Então, interessante. Eu pensei que a Tessela, Fenton e a Iva eram produtos da Mãe Seda. Mas não. A Iva é feita pelas tecelãs e a Fenton e a Tessela, elas são os produtos da Mãe Seda em si. Um corpo então começou a se formar ao redor de um núcleo, um coração de seda. Ela tinha conseguido. Ali estava uma criatura feita apenas de seda. Só que ela era frágil demais. Uma primeira tentativa imperfeita, não completa. Seda tentaria novamente. Outra criatura, só que melhor. Agora, duas irmãs estavam na frente de sua mãe, Fantasma e Tessela. O fracasso e o aparente sucesso. Para as irmãs, lhes foi dado livre arbítrio. Poderiam ir e vir, mas precisavam ser leais à sua mãe a todo custo. Essa foi a condição de seu nascimento. Elas entenderam e, a partir dali, possuíam vida. Fantasma rapidamente se exilou no órgão exaustor por vergonha, se tornando uma grande tocadora do instrumento que residia dentro da estrutura. E, com isso, transformando a área ao redor num nevoeiro místico em que nenhuma criatura conseguia adentrar sem ficar perdida. Isso para se isolar, né? Então, eu ia falar cemitério. Mas ali, aquele labirinto foi feito pela Fenton, pelo Fantasma. Será que o nome dela é Fantasma mesmo? Ou tem outro nome? Ou foi a Mãe Seda que deu esse nome pra ela? Muitos teorizam foi o motivo pela rebelião de Billy Brejo nunca ter realmente conseguido chegar na cidadela. Os estaquinos simplesmente não conseguem alcançar onde o órgão está para destruir ele e acabar com a tirania da cidadela. Interessante. Então não importa o quanto forte eles são, eles nunca chegaram na cidadela por causa da Fantasma. Caralho. Fantasma não permite que isso aconteça. Tessela, por outro lado, decidiu vagar pelo reino, buscar entretenimento. Ela se manteria fazendo isso por muito, muito tempo. Em relação a Fiarlongo, meio que chegamos... Eu sabia que isso ia acontecer, que ele ia fingir que estava sentado para poder encaixar certinho. Em um momento de estagnação. Esse não é o banco que se quebra e cai? Ou é aquele banco que é armadilha? Deve ser o banco armadilha que você senta nele e toma uma porrada. São nessas terras. Nada mudaria muito dramaticamente desse ponto até o início do jogo. Você tem coisas relativamente pequenas acontecendo, como Campânula sendo criada, um santuário de Nyleth sendo construído e um guardião sendo designado para ele. E os arquitetos... E... Interessante essa mudança, né? Tipo... monumento ser criado... Realmente pequenas acontecendo. E falar outra coisa que eu esqueci. Como Campânula sendo criada. E... pensei assim, tipo, viúva se rebelando. Quem que fez aqueles peregrinos serem suspensos em fios e ficado, tipo, presos? Quem que fez a campana lá ficar daquela forma que a gente vê quando a gente chega pela primeira vez? Um santuário de... Mas essa diferença de vibes é muito engraçada. Campânula sendo criado, o monumento sendo criado, Nyleth sendo construído o e um guardião defensor sendo designado para ele. E os arquitetos...
E os arquitetos fazendo um Megazord. Arquitetos Tá ligado? criando os vozerios, que são mechas gigantescos com um monte de almas dentro deles. Mas no reino em si, no escopo da localização inteira, tudo a partir daqui vai ficar mais ou menos igual. Apesar de que a parte do vozerio foi legal pra caralho. Mas se quisermos avançar na história, temos que ir para fora de Fiarlongo. Hollow Knight. Hollow Knight. Precisamos voltar para Hollow Knight. Era. Tem que falar de Era. Precisa de 10 rainhas. A princesa de 10 rainhas, a filha de 10 reinos. 10 reinos? Quando as tecelãs fugiram de Três Fiarlongo, mães. como foi dito anteriormente, elas se dividiram em várias rotas que foram mapeadas Falar do próximo passo do plano das por tecelãs. Sindril. Temos registros de que uma tecelã foi para o deserto do Mar de Areia, outra foi para os Campos Negros e uma até se estabeleceu na lendária Cidade de Aço. Essas, no entanto, não são de nosso interesse no momento. Vamos falar de uma tecelã mais conhecida, porém nunca citada por nome em Fiarlongo, Hera. Hera fugiu junto com suas irmãs e sua rota lhe trouxe até uma área até então habitada apenas por bestas inconscientes, insetos selvagens buscando apenas sua sobrevivência. Ali, Hera encontrou um ser poderoso que era o mais forte daquele local. Ela, sendo a tecelã e junta de várias de suas irmãs, conseguiu estabelecer seu domínio com força sem muita resistência. Declarou que esse ser poderoso seria seu companheiro. Porque também, né, ela fez um acordo pra poder ela se tornar uma sonhadora. E aí conseguiu fazer esse lugar ser especializado, né? Guardado pra ela, separado somente pra ela. Ela praticamente comprou, né, esse lugar. E batizou o local de Ninho Profundo, seguindo a nomenclatura de que as tecelãs sempre constroem ninhos. Aqui precisamos falar do elefante na sala. A aparência de Hera. Tem duas explicações para a diferença dela para as outras tecelãs que nós conhecemos. A Comeu muito, brincadeira, gente. primeira é a explicação meta, né? O desenvolvimento de Hollow Knight nunca foi para acomodar a existência de um Silksong. E eles nem sabiam que essa nova história giraria em torno das tecelãs. E que até agora eram personagens muito mal explicados na lore, sendo bem sincero. Sim, de Hollow Hera Knight. ser uma tecelã foi um atributo entregue a ela depois do seu design ter sido finalizado. Por isso nós temos essa diferença tão grande. É tipo um retcon. Já a segunda explicação, essa que nós precisamos teorizar, é que a Hera buscou se diferenciar de suas irmãs para se tornar mais bestial, removendo sua máscara redonda e lisa por uma máscara mais pontiaguda com esses chifres. Seu corpo também pode ser justificado por isso, buscando chegar num resultado mais distante possível das criações originais. Foi mal, eu tive que matar um mosquito. Ele explodiu em sangue. Originais de sua mãe. Nós sabemos sim que corpos de tecelãs podem ser alterados e suas máscaras podem ser removidas. Vide a viúva. Essa parece ser a Viúva? explicação que a Team Cherry quer que nós chegamos com as dicas que eles dão dentro do jogo. Mas eu não ficaria nada surpreso se tivesse uma DLC que desse um pouco mais de profundidade a esse DLC? Você disse DLC? fato. Talvez com uma explicação 100% canônica, Hera desenvolveu Sim. seu ninho em conjunto sorry. com suas irmãs, criando um estoque absurdo de carretéis de teias e trabalhando no plano que foi acordado em Fiarlongo. Aos poucos, elas tentaram criar novas tecelãs,
todas as tentativas, resultando em falhas bestiais. As aranhas que nós encontramos em Ninho Profundo são os resultados disso. Por mais Calma, essas aranhas são as tentativas de fazer uma filha que chegasse e matasse a grande seda. Caralho. Se a Eva foi um fracasso, essas aranhas aí são pior do que fracasso, cara. Porque puta que que a pariu. reprodução agora fosse possível, nunca o resultado era melhor do que uma tecelã. Até que algo aconteceu. Um evento que estremeceu todas aquelas Rei terras. pálido. O Irme alcançou a borda do reino. Lembrando que eu tô considerando que você conhece a história de Hollow Knight e toda a ascensão do Rei Pálido, então eu não vou ficar dando detalhes de como isso aconteceu. Quando o Rei Pálido se estabeleceu no coração do reino e declarou Hollow Knight, Hera E talvez a gente. Então. Então foi antes. Então ela chegou antes no Ninho Profundo. Foi antes do que o Rei Pálido. Caralho, que loucura. entrou em pânico. Ela sabia como era o modus operandi de um ser pálido e entendia que não conseguiria parar seu progresso. Em seu ninho, ela determinou a agressão máxima de todos os seus súditos. Todas as bestas precisavam atacar qualquer sinal de Hallonesh. Essa hostilidade aos cidadãos fez o Rei Pálido, na verdade, recuar. Hera não entendeu nada. Ela nunca imaginou que um ser pálido recuaria após sofrer resistência de outra criatura. E assim percebeu que, talvez, o Rei Pálido fosse diferente. Quando a crise da Talvez seja possível conversar com ele. radiância chegou no seu pico, Hera também perdeu seu companheiro, deixando-a incapaz de se reproduzir e continuar tentando, já que nenhuma criatura de casta alta o suficiente restava em Hallonesh. Exceto... Bom, vocês já sabem. Foi esse o momento que o acordo aconteceu. O Rei Pálido sabia da força das tecelãs e de seus feitiços e entendeu muito bem que eles seriam necessários para o seu plano. E Hera sabia que a única casta que ela ainda não tinha tentado reprodução era com o Ser Pálido. Em troca de sua servitude, o Rei Pálido concordou. Ele conceberia um herdeiro a Hera. O acordo foi cumprido e uma filha da Coitada, né, velho? Da rainha pálida, velho. Porra. Traída por causa de um acordo, tá ligado? seda, Porra, meia tecelã, que meia merda. Irme, acabara de nascer. Um nome não lhe foi dado logo após seu nascimento, pois sua mãe Sim, permaneceria pouco tempo com a infante e suas tias apenas foi. queriam provar uma coisa. Lhes deram seda e uma única tarefa. Mostre-nos o seu ofício, criança. Mostre-se esplêndida, como somente nós podemos ensinar. Prove-se mais tecelã do que o Irme. Para suas tias, a única coisa que justificaria a existência dessa criança era ela ser mais tecelã do que Irme. Conseguindo costurar sua própria túnica, ela se provou tecelã suficiente para a aprovação da tribo. Do único momento de lembrança que possui com sua mãe, no entanto, lhe fora dito: Ignore-os, filha, os sussurros deles. Maior, mais grandiosa, tecelã, guardiã, rainha. Esses são os desejos deles, não os seus. Certamente não os meus. Somente se você resistir a eles, poderá Caralho. ver uma outra esperança além. Mas para recordar essas palavras em um tempo tão distante, você sequer se lembrará de mim, criança? Poderia? Uma mãe, antes da máscara, antes de eu repousar para sempre em dever. A criança cresceu sem mãe, no quarto Caralho. no ninho, vigiada por E foi lá pra. Ai, pras abelhas, o reino das abelhas, caralho, viado. Eu fico emocionado, cara. Oh, gente, não teve a mãe presente, cara. suas tias. Em tempo, ela partiu para treinar no reino, crescer com experiência de uma guerreira. Seu caminho levou até a colmeia. Vespa, a rainha das abelhas, Vespa. a aceitou em seu domínio e a treinou pessoalmente. É bem capaz que Vespa tivesse alguma daí que veio relação o de nome. camaradagem Deve ter, né? Deve ter amigas. Ela, cara, tipo assim, ela deu a filha dela poder treinar com a Vespa. A Vespa, né?
por causa de algum tipo de relacionamento que eles tinham, tipo, não amoroso, mas tipo de amizade. E outra coisa, foi daí que veio Hornet, tipo, isso que não tem nada a ver. Ela é uma aranha, Tecelã, mas tem o nome de, tipo, Hornet, que é tipo. É tipo uma variação de abelha, eu não sei o nome certinho, a tradução, né? Mas é só isso que eu queria Agem falar com mesmo. Hera, já que ela parece conhecer bem o fardo que a filha da seda carregava. Em seu treinamento, ela diz: Bom, melhor. Mas ainda assim, você precisará ser mais rápida. Com o tempo, eles virão atrás de você. Aqueles que temem sua natureza e aqueles que buscam reivindicá-la. Para sobreviver ao nosso mundo, você deve aprender a ferroar, veloz e subitamente. Ao finalizar o treinamento na colmeia, 2 presentes lhes foram dados: seu O nome nome? e sua arma, batizada de Hornet. E são 3 mães, né? A abelha, a rainha pálida, o rei pálido, e a Hera. Hornet, 3 a mães. princesa de Hallonesh foi, e sua arma, a agulha, construída do metal de colmeia mais puro possível, uma obra de arte da metalurgia das abelhas. Com seu treinamento finalizado, Hornet foi até o último lugar Eu esqueci, necessário tem muito para tempo, né? entender suas origens, o White Palácio Palace. Branco. Lá Fui conversar com o rei pálido. foi recebida como uma convidada de honra, vestiu os trajes do local e aprendeu os A rainha pálida, desculpa. costumes dos seres pálidos. Em sua Ah, por isso que é filha das 3. De 3 mães. Porque é da rainha pálida, de Hera e da Colmeia da Vespa. estadia, a Dama Branca especificamente tomou muito apreço por sua presença, Dama Branca. acompanhando-a durante o processo, ensinando-a como sua espécie funcionava. Assim, quando Hallonesh sucumbiu, ela permaneceria de pé, a princesa de 3 rainhas. Na época, 3 a gente não rainhas. entendia muito bem porque a Hornet não participou ativamente da proteção de seu reino antes de sua queda. Uma caçadora tão forte com certeza podia virar o jogo para o lado do Rei Pálido. Hoje sabemos que ela buscou seu próprio caminho pelo conselho de sua mãe. Não se envolveu nas vontades de seu pai, não interferiu no acordo de sua mãe e não se tornou a marionete de suas tias. Hornet era seu próprio inseto e ela tomaria suas próprias decisões. É foda pra caralho, cara. Por isso, ela se tornou a guardiã do que restou de Hallonesh. Se tornou punk. Guardiã de Hallonesh. Por isso que ela testa 2 vezes o... Agora eu entendi que quis dizer guardiã de Hallonesh, porque ela não foi atrás de... Não foi atrás, né, da mãe seda e os caralho. Ela entrou em Hallonesh. Nem se É aqui que envolveu acontece com... o Hollow Knight inteiro, viu? Nesse momento aqui. E por isso que não foi... Tipo assim, ela não foi atrás de a radiância, essas coisas. Perdão. É aqui que acontece o Hollow Knight inteiro, viu? Nesse momento aqui. Agora, nesse exato instante que eu tô falando, Isso. o Cavaleiro Vazio tá lá se batendo pra tirar a radiância de dentro dele. Uma loucura, meu. Mas E os aí, eventos de a Silksong Hornet veio passam pra cá. depois de Hollow Knight. O quanto depois? Eu sei lá. A Hornet diz ela mesma que já viveu incontáveis expectativas de vida de um inseto comum. Se isso foi antes ou depois de Hollow Knight, nós não temos como... E, tipo assim, a gente sabe que é uma sequência e que no começo de Silksong a Hornet tá doente. O que aconteceu quando ela ficar doente, ninguém sabe. Mas ela perde as habilidades e de alguma forma em Hollow Knight. E aí ela vai recuperar em Fierlong.
saber E aí começa especificamente. o Song. Eu prefiro acreditar que foi depois, que Hollow Knight agora está muito diferente de quando a gente a Sim, tá deixou. afetado. O evento que encadeou o início do jogo é a evolução da situação atual em Fierlongo. Quando a Grande Mãe Seda atingiu o pico de força suficiente para controlar os insetos até fora de seus domínios, ela decidiu ir atrás de suas filhas para a vingança. Ela buscaria todas, seguindo as rotas que Sindrio mapeou e as traria de volta aos seus lares. A Grande Mãe Seda também percebeu que novas filhas de seda haviam nascido, já que ela conseguia sentir qualquer criatura que possuísse seus dons. Sua punição se estenderia também às crias de suas filhas, independentemente do quão tecelã elas fossem, deviam ser trazidas até a sua mãe. Em uma dessas rotas, Ah, entendi. Então nem foi a Hornet que voltou. A Mãe Seda controlou os bichos pra eles buscarem todas as tecelãs e todas as filhas de tecelãs. eles chegaram até Hallownest e descobriram a existência da Hornet. Um decreto foi enviado pelos condutores ao coro. Salão cheio para o reino do Irme Branco. Reivindiquem a tecelã em sua metade. A última de sua linhagem percebida fortemente com seda. Resistência antecipada. Reprimam com grade rônica. Mas convenhamos que alguma coisa enganou a Hornet para ela entrar nessa gaiola, hein? De qualquer forma, ela foi capturada em Hallownest e teve sua peregrinação forçada Olha esses grandes portões, cara. Muito imponente, muito foda. até Fierlongo. E é aqui que Hollow Knight Silksong começa. Com os membros do coro trazendo a Hornet através das fronteiras do reino, uma sedariposa pálida pousa em sua jaula e interfere suficientemente na runa para que ela consiga quebrar suas correntes. A companhia inteira cai nas profundezas de Fierlongo. Hornet acorda na Gruta de Musgo, gravemente ferida e com grande parte de sua seda drenada após essa explosão de poder. Sedariposa essa que foi criada pelas tecelãs e prisionadas nas lâmpadas, né? Talvez tenha sido tecelãs que Após fizeram encontrar uma estrutura antiga, ela sair de alguma forma. ela fala com a Dama da Capela sobre seus captores, que revela serem agentes da cidadela, e então lhe dá boas-vindas. Bem-vinda então, viajante destemida a Fierlongo. Nossa terra sagrada, porém assombrada. A dama explica que Hornet precisa chegar na cidadela se quiser tirar satisfações sobre por que foi capturada. Essa tarefa significa que ela deve enfrentar o caminho do peregrino, agora infestado de perigos, e entrar na cidadela da canção. Mas a dama e outros peregrinos tímidos reunidos em Vale dos Ossos também alertam sobre uma maldição misteriosa que tomou conta da moribunda Fierlongo e incitou seu povo à loucura. É através dessa jornada angustiante que Hornet deve, como uma caçadora fora de suas terras, seguir. O portão principal da cidadela só se abrirá se o sino de 5 campainhas distintas espalhadas pela estrada do peregrino soarem. Sim. Durante sua passagem pela medula, a Hornet encontra uma besta de sino quase sendo consumida pela seda assombrada e a liberta. E aí tá mais esticada. Nossa, mas aí é complicado, né, cara? Você tá fazendo os takes e tomando um pau pra besta dos sinos. Que combinação. Como agradecimento, a criatura se oferece como montaria pelos caminhos dos sinos que conectam Fierlongo e que antes ecoavam com a atividade. Essa besta de sino é Eira, nossa fiel companheira na jornada. Ela também cruza o caminho de outra estrangeira no reino, Shakira. Chakra, uma guerreira e uma cartógrafa em busca de sua mentora, que oferece ajuda, mapas e companhia a Hornet. F. Mentora.
Antes de conseguir passar por docas profundas atrás de um novo sino, no entanto, Hornet é confrontada por Tessela, que é puro escárnio para com a princesa. Ela tem desprezo pela criança de Hera, mas também curiosidade para ver como Hornet se sairá contra sua mãe. É a Hornet 2. Que vem pra provar se é digno ou não. Aí, Tessela não tomou um pau. Tessela não tomou um pau. Mas tu tá pensando assim no Hornet percorre os espessos e quentes campos longínquos, passa pelos bambus suspensos de pântano cinzento para chegar a Campânula. Bambu. Que está sendo dominada pela Seda. De mãe Seda. Oh, fuck. E esse bicho aqui tá sendo suspenso do nada. Brincadeira. Aqui, Campânula ela testemunha assombrada. em primeira mão o terrível poder da assombração. Os moradores de Campânula estão suspensos no Tem ar, fantasmas. contorcendo-se presos em seda, enquanto suas mentes são aprisionadas por uma melodia suave, cuja fonte parece surpreendentemente próxima. A própria Hornet não está imune à assombração. Se a gente chegar no banco aqui e recarregar o jogo, ela vai estar presa nos fios também. Antes de ir adiante, Hornet assume a responsabilidade de libertar a vila, dado que é um problema causado especificamente pela seda. Após alcançar o topo de Campânula, Hornet se surpreende. E eu tô sentindo falta do personagem mais importante desse jogo e de todos os jogos. Sherman. Cadê Sherman, cara? Porra. Se não vai falar do personagem mais importante, nem faz o vídeo, velho. Pelo amor de Deus. O que estava controlando a cidade é uma amarração de seda dedilhada por uma tecelã viva. Essa é a viúva. Eu não entendi. Ela tá, tipo, dedilhando a seda pra poder controlar os pessoal da Campânula? Ou o quê? Eu não entendi. A tecelã que sofreu a punição de suas irmãs por tentar voltar sua lealdade à grande mãe Seda e agora, em liberdade, busca espalhar a maldição de sua mãe para todos os locais de Fjarlongo. Então não é Grande Mãe Seda, mas sim a viúva. Viúva tenta converter Hornet e oferece ataques bestiais ferozes, mas Hornet a derrota e adquire a antiga habilidade do agulhinho. A capacidade de tocar música era o que dava poder às tecelãs sobre outros insetos. O uso do agulhinho por Hornet dá acesso aos ninhos abandonados, diálogos e insights únicos de insetos que cantavam em sua harmonia, e também memórias de outros preservadas na seda. Com a viúva derrotada, Campânula está livre da assombração e oferece a Hornet acomodações calorosas. Aqui, sua jornada pode se ramificar em duas rotas diferentes. A primeira leva pelas ruínas varridas pela areia dos degraus devastados, o último desafio para os peregrinos que buscam audiência com a cidadela. Vermes infestam as dunas, insetos loucos correm pelas passarelas e os antigos juízes permanecem em silêncio de pedra, imunes aos ventos. Aqui é uma forma tecnicamente legítima de acessar a cidadela, já que existe a expectativa de que após os peregrinos tocarem todos os sinos, eles irão até os portões para serem julgados pela última juíza. Porém, contudo, todavia, existe um caminho alternativo, uma porta dos fundos escondida para a cidadela, um caminho perigoso e retorcido, usado pelos pecadores de Fjarlongo. É a única esperança para insetos que sabem que serão julgados impuros. Este caminho leva a Hornet pela rota apelidada de Caminho dos Pecadores e para o órgão de exaustão. O órgão que agora está envolvido pela neblina invocada pela fantasma. E tinha também a rota dos... Mas tiraram. Espectros patrulham o denso nevoeiro, espectros de angústia e fios persistentes. A Hornet diz: Não é um inseto,
mas uma vontade alheia, projetada em fumaça e seda. Essa é Hornet? Navegando pela névoa, guiada pela ajuda das sedariposas que se afeiçoam à nossa música do Agolino, chegamos no órgão de exaustão. Dentro do maquinário, Cinema. encontramos uma cena triste. Fantasma já existe há muito tempo aqui, isolada. Seu corpo Abandonada. começou a definhar de uma forma que ela precisou começar a utilizar uma máscara para manter sua sanidade. Porém, até essa está se tornando pó também. Quando ela nos desafia, é para ter um fim em honra, não para nos parar. Ela sabe que a filha da seda não perderia. Fantasma The Gold. Eu amo esse fantasma. Ele é muito foda. Ela é muito foda. Mas vamos dar uma rebobinada. Última juíza. Tomou um pau da juíza. A melhor forma de contar essa história, na minha opinião, é pela entrada principal. Vamos voltar para o momento em que a Hornet derrota a última juíza e dá de cara com a cidadela. Atrás do portão, a beleza e tristeza. A cidadela é uma estrutura impressionante de altas torres e grandes Cobre, câmaras, metal. sustentada por tecnologia de engrenagens inigualável em qualquer reino de insetos. Sua grandeza é sufocada pelo colapso. Os grandes salões que antes eram povoados por música, agora são preenchidos por corpos. Um manto de seda cobre tudo e o mais importante, está silêncio. A canção eterna de Fiarlongo não existe mais. Somente quando Hornet se aproxima de... Porque, né, tipo, a canção era pra manter a Mãe Seda dormindo. Só que, por causa que ela acordou, acabou, né, a canção. Tece ela novamente. Ou o contrário, né, a canção acabou e aí ela acordou. Mas eu acredito que, tipo assim, a Mãe Seda controlou o pessoal e fez com que, tipo assim, eles parassem de cantar e eles parassem a canção de ferro também. Dessa vez insinuando o status de ser pálido e o poder de sua mãe, é que uma forma rudimentar de vida retorna à cidadela. A grande Mãe Seda, agora notando a presença de Hornet na cidadela, começa a controlar as carapaças antes inertes dos insetos, ressuscitando eles de maneira macabra. Pra impedir ela, né, de chegar na Mãe Seda. Ao seguir a jornada pela cidadela, Hornet encontra o primeiro santuário e toca o seu grande sino, acordando o guardião que ali estava. Ele nos reprime pelo ato. Uma irritante batedora de sinos, uma esquisita! Você não percebe o que fez ao despertar aquele santuário? Aquele sino ressoou por todos os campos. Os miseráveis, os perdidos, terão ouvido seu chamado. Eles estarão vindo para cá, agora mesmo. Pelo visto, a gente acabou com a paz daquele sujeito. Bem, fazer o quê, né? O primeiro santuário, povoado por a peregrinos, vida. torna-se o refúgio de Canto Canto Clave. Clave. Para continuar sua jornada, a Hornet deve então desafiar os dançarinos mecânicos que guardam o elevador para o berço O acima. dançarino mecânico, né? Quase. E tome. E tome. Com a destruição dos dançarinos, a alma do amor do Príncipe Verde é finalmente libertado. E assim também o elevador para o berço é aberto. Esse elevador está trancado e a única chave é a melodia Kay e Taste. tríplice. Cada uma das facções governantes da cidadela possui uma parte da melodia.
Nosso primeiro destino são as câmaras sussurrantes, pilhas e prateleiras assombradas de pergaminhos que contêm a história escrita de Fiarlongo. São o lar dos guardiões da cripta. Embora a maioria dos seus estudiosos tenha sucumbido à morte ou à loucura, o guardião da cripta, Cardinus, retém um vestígio de sua sanidade. Ele não gosta da nossa companhia, mas ainda assim, os guardiões são obrigados pelo juramento a atender os pedidos das primeiras. Interessante que, tipo assim, a Seta, quando fica mais perto de morrer, né? Ela fica preta. Interessante. Filhas, e ele oferece orientação a Hornet. Embora Cardinius não possua a melodia, seu antigo mestre, o Pontífice, a tinha. Hornet recolhe o cilindro sagrado do cadáver do guardião e toca a melodia em seu dispositivo de gravação. A melodia do arquiteto, por outro lado, pode ser encontrada no topo do mecanismo vital, o coração interno da maquinaria que mantém a cidadela pulsando. Durante a busca pelo caminho para Tanúcleo, encontramos o 12º arquiteto. Este pequeno autômato continua diligentemente na sua tarefa programada, mas a idade o desgastou lentamente. Ele a direciona para o topo do mecanismo, onde um coro automatizado construído para entoar sua melodia permanece em estado desatualizado. Ativar o sistema concede a Hornet a canção dos arquitetos. Calma aí. A última melodia é encontrada nas enormes torres dos Salões Supremos, onde os condutores outrora guiavam a diretriz eterna de Fiarlongo. Começou a chover. Ministros e maestros, retorcidos pela assombração, patrulham as passagens cravejadas de espinhos. O fórum, outrora um ponto de encontro para aqueles abaixo dos condutores receberem suas tarefas, agora se apresentam como uma prova de inimigos poderosos. Porque todo mundo morreu, né? Guardando o condutor Balador, o último de sua linhagem. Balador está à beira da morte, sustentado apenas pelo aparato de suporte de vida que alimenta sua casca com seda vital. Sua forma é obscurecida por uma cortina e as palavras de Balador estão cheias de remorso. O manto de condutor é pesado. Se eu soubesse o preço que pagaria antes de carregá-lo, será que teria aceitado esse fardo? Cara, sinceramente, ninguém que entende realmente como é o preço que você paga pra poder fazer o que você faz, ninguém aceitaria, tá ligado? Ele viu quão longe a cidadela caiu, como ele falhou em seu dever e permitiu que a Por isso que quando você começa num trabalho ou em alguma coisa, você é jovem, inexperiente, e você não sabe das coisas. Isso te faz continuar naquele passo a passo, naquele caminho. grande mãe seda despertasse e sua assombração tomasse seus companheiros. Balador segura a última onde a cidadela caiu. Será que teria aceitado esse fardo? Não entendi. Ele viu quão longe a cidadela caiu, como ele falhou em seu dever e permitiu que a grande mãe seda despertasse e sua assombração tomasse seus companheiros. Balador segura a última harpa rúnica com as últimas palavras das tecelãs, o dever solene passado pelas primeiras filhas aos insetos comuns. Ele oferece de bom grado a Hornet sua melodia enfraquecida, na esperança de que ela possa corrigir o erro deles e salvar Fiarlongo de sua monarca pálida. Com a melodia tríplice totalmente reunida e tocada diante dos autômatos da facção, Hornet abre o elevador do berço e se prepara para confrontar a divindade.
Interessante que, tipo assim, a Hornet é um bagulho, tipo... Ah, eu fui sequestrada e vou descobrir por que me sequestraram. Aí chega lá, você tem que... É por causa de uma mãe seda esquisita que tá dominando todo mundo. Aí chega lá, tá bom, então eu vou ter um papo. Vou ter um papinho com essa mãe seda. E chega lá e domina a mãe seda, derrota ela e toma o poder todo. Tipo assim, caralho, caralho. No entanto, o último obstáculo se põe na sua frente. Tessela. A filha tecida em seda da grande mãe ameaça a Hornet mais uma Ela vez é com seu jurona. alfinete reluzente. Fidelidade. É fiel. A mãe seda. Vai ver se vai tomar um pau. Tessela já acreditava que sua Nice, eu gosto desse poder do Perry. É muito bom, eu gosto pra caralho. É um dos meus. existência era falha, mas ver sua própria mãe desejar outra é demais pra ela. Seus pensamentos se alinham com as palavras de Tessela para Hornet após a derrota. É a mãe seda que tá falando. Suba e vá além. Você conquistou sua audiência com o divino. Encare a mãe sagrada que teceria uma filha tão cruel e tão rude quanto eu. Afinal de contas, é você quem ela quer, não é? Batemos poeira e seguimos com a subida. Eita. O berço nos aguarda. No topo, corações partidos, salões destruídos, jaulas rúnicas vazias cobrem o chão. Ao chegar na plataforma mais alta, encaramos de frente o grande casulo da grande mãe seda. O que antes era apenas um símbolo que perpetuava a noção da Fiarlongo eterna, agora era um oponente palpável na nossa frente. Ao desafiá-la, ela emerge de seu casco. A luta em si é épica. O ser pálido demonstra total maestria de fio, alfinete e agulha. Mas sendo bem sincero, nessa parte do jogo aqui, ela nem chega a ser o chefe mais difícil que a gente enfrentou, viu? Se bobear, a sala de desafios lá dos Salões Supremos foi mais difícil do que ela. Muito. Aqueles dois caras gigantes lá com a porra de um bastão que parece um pirulito são muito mais desafiadores do que a mãe seda, cara. Além. Uma vez superada, Hornet, a filha de Hallownest, enfia sua agulha na grande mãe seda para ligar seus poderes, sugar sua essência e derrubar a monarca pálida que mantém todo o reino em escravidão. O problema é que fazendo isso, a parte de ser pálido da Hornet acaba ficando forte demais, levando-a a uma metamorfose que consome o reino inteiro em seda. O que sobra é um local devastado pelas consequências da luta. Mas esse não é o fim da história de Fiarlongo. Eu resolvi falar sobre esse primeiro final agora porque provavelmente é o que todo mundo vai encontrar jogando normalmente pela primeira vez. Ele é feito para ser um fim abrupto no meio do jogo e fazer você ficar se perguntando o que caralhos aconteceu. Relaxa, isso aqui é só metade do game. Bora lá pro ato 3. Para entrar no ato 3 e chegar no final verdadeiro, no entanto, a gente tem que correr atrás de fazer a grande maioria dos desejos pedidos durante o jogo, seja dado diretamente por um NPC ou aqueles que aparecem nas placas de anúncio. Olha, escondido, tá escondido. Esse final gira em torno do crescimento pessoal de Hornet e da revelação sobre o Guardião. Durante o jogo, a gente conhece alguns insetos que são curiosos, parecem saber mais do que deviam, mas não nos dão informação sobre sua identidade. O Guardião é um deles. Quando completamos todos os desejos de Fiarlongo, ele passa a acreditar na vontade que Hornet tem de mudar esse desejo e revela sua identidade. Ele é um xamã caracol. Essa raça, que são manipuladores primordiais da alma e estão em Fiarlongo desde antes do reinado de Khan. Eles foram diminuindo de número conforme o tempo.
Hoje, apenas o guardião, a dama da Os capela e adoradores o do eremita do vazio. sino são os que sobram em Fiarlongo. Eles observaram enquanto o reino caía, seu poder se dissipando. Embora seus motivos sejam próprios, os xamãs caracol desejam ver o reino libertado dos fios da seda. A princípio, duvidoso de Hornet, o guardião, ao ver sua compaixão e cuidado pelas pessoas do reino, bem como sua força, deposita sua fé nela e oferece a oportunidade para um caminho diferente. Em vez de tomar o lugar da grande mãe seda como uma rainha pálida, Hornet poderia restaurar a esperança e a paz em Fiarlongo. Para isso, o guardião nos pede duas coisas: seda e alma. Ele precisa do protótipo das tecelãs que elas iam utilizar para prender a grande mãe seda, mas que não foi finalizado, e também da alma de seus primos, os outros xamãs caracóis. Nós buscamos essas almas e a mais complicada de achar é do primo que buscou ajudar os estaquinos em Bilibrejo. Por causa desse filho da puta de sapo que fica voando e atirando. Desgraçado. Descobrimos que ele foi morto por Groal depois que o grande sapo aprendeu as técnicas xamânicas. Infelizmente, apesar da vontade estar correta, Groal e os estaquinos se perderam em seu ódio contra a cidadela. Esse até entendo tomar um pau, tá ligado? Nós passamos por Bilibrejo e destruímos qualquer esperança do ataque à grande cidade igreja. Lá encontramos um recipiente com um pouco de alma restante do xamã caracol, suficiente para cumprir seu propósito no feitiço. Ao entregarmos os ingredientes para o guardião, ele sobe até o berço e lá monta sua armadilha. Não sabemos exatamente quais são seus planos, mas precisamos confiar que serão melhores do que o destino atual. Quando Hornet confronta a grande mãe seda, em vez de ligar a essência divindade à sua própria casca, ele impulsiona para a armadilha, que se ativa para revelar uma garganta aberta do vazio. Isso é uma surpresa absurda, tanto para Hornet quanto para a grande mãe seda. Em seu desespero, o ser superior segura Hornet para arrastar junto consigo, mas num ato de coragem e rebeldia, Tessela corta o braço de sua mãe, que segura a caçadora, descendo pro vazio ao invés de Hornet. Foda. Em um momento inacreditável, a armadilha se fecha, enquanto Hornet cai de cima do berço. Um rugido ecoa por Fiarlongo quando fios enormes de vazio começam a entrelaçar o reino. Terremotos, desabamentos e possessões. O vazio começa a penetrar nas carapaças dos habitantes do reino, enquanto suga suas almas e corroem eles por dentro. Hornet rapidamente entende que a grande mãe seda não se foi. Ela foi arrastada para o abismo. Mas, enquanto o vazio tentava consumi-la, a divindade de Fiarlongo teceu outro casulo de seda para preservar não a si mesma, mas sua filha querida. Tessela pode ter subestimado o apreço de sua mãe por si, já que o ser pálido está disposto a destruir o reino inteiro se significar manter sua filha viva por mais alguns momentos. Os gritos que nós ouvimos e os tremores que sentimos são a angústia de uma mãe desesperada. A culpa pesa sobre Hornet, que se culpa tanto quanto os xamãs caracol pela situação atual, e rastreia a família até seu santuário ancestral. Covardes, escondem-se aqui enquanto causa a ruína de sua própria terra. Parece descontente, anciã. Fizemos apenas o que pediu, não foi? A armadilha foi ativada, a criatura presa. Vocês aprenderam aquele vazio. Não se faça de tola. Você conhece bem as fixações da nossa família. Certamente já tinha um palpite, não? De que outra forma esperaríamos encurralar alguém de sua linhagem pálida? Ou vê-la ser consumida com tamanha e insaciável eficiência? Então vocês calculam. Então eles, tipo assim, eles pensaram, ela é uma rainha, ela é pálida, super poderosa. A única coisa que poderia ter ela
É, o vazio. Então pode tacar ela lá embaixo. Não tão estúpido. Não é tão burro. É uma ideia até que Colar o mal e boa. gravemente. A Cavaleira Branca, ela Mas não tinha caiu como junto com a prever. mãe. Não tinha como prever isso, né? Oh, os tremores, sim! Sentimos a força deles. Mesmo aqui. Então a mãe resiste às sombras para salvar a criança? É o que presumo. Devo descer ao vazio abaixo e ver essa verdade com meus próprios olhos. Oh, que lamentável. Toda Fialongo sucumbirá aos seus disparates. Que assim seja. Mas não assistirei inerte enquanto tudo desmorona. Eles mencionam que um velho sino de mergulho guardado nas docas profundas foi usado uma vez pelas primeiras filhas para alcançar as entranhas da terra e pode conceder acesso ao abismo. Com a ajuda do companheiro da filha, Tinha uma bugiganga aí, perdida aí. Será que funciona ainda? Tenta usar aí. da forja, Hornet desce através do manto de magma para caminhar pelos corredores escuros de um reino abandonado. Quando ela alcança o Lago de Vazio, entende que lá embaixo está a Grande Mãe Seda, muito profundo para Hornet alcançar, sem se perder. Mas em conversa com a projeção de Tessala, revela sua determinação em salvar Fiarlongo. Hornet não tem outra escolha. Se ela quiser se redimir pelo erro, precisa ir fundo, precisa voltar às suas origens. Existe uma opção desesperada. Hornet fala aos xamãs sobre uma flor que repele o vazio, que ela conheceu em Hallownest. A princesa fala da flor delicada, que emite uma luz pálida capaz Que foi consumida. Essa flor que foi consumida em Godhome, no final de Godhome, pelos buscadores de deuses, que iria ser dominado pelo vazio. Porém, a flor delicada salvou, que foi dada por quem, meu Deus do céu? Foi... Nossa, não vou lembrar quem que deu a flor delicada, mas é pra Dama Branca. Não, é pra uma pessoa que morreu. É. de ser sua salvação. A flor é a última chance de Hornet, e embora não exista em Fiarlongo, existe em sua memória. Os xamãs caracol admitem que existe uma forma de manifestá-la, mas exigem 3 corações poderosos de eras passadas. A presença persistente dos grandes insetos de Fiarlongo, cuja gloriosa memória ainda estão preservadas. Esses insetos governaram o reino e resistiram à Grande Mãe Seda, às Tecelãs e à Cidadela por muito tempo, protegidos por sua força. Para conseguir isso, os xamãs lhe ensinam um feitiço ancião. A elegia das profundezas é movido à canção, essa que permite Hornet entrar nessas memórias dos derrotados Rei Khan, do outrora resplandecente coração de casco-madeira na estátua de Nyleth, das poças verdes de Verdânia e do Príncipe Verde, e dos orgulhosos cânticos da rainha Scarcantora. Colher os corações desses insetos é enfrentá-los em seu auge, um desafio assustador para Hornet. Dos 4, apenas 2 estão vivos no presente, Scarcantora Carmelita e o Príncipe Verde de Verdânia, embora estejam muito Carmelita reduzidos. Tá muito Para feio. salvar o futuro, Muito Hornet deve feio. destruir o Tá muito passado, velha. deve abater esses Tá feia, líderes e colher Ela não tá seus feia. corações na esperança de que a Ela nunca é feia. próxima era veja suas terras restauradas. Na entrada do santuário de Casco-Madeira, especificamente, ela encontra um inseto de renome, Seth. um guardião da cidadela chamado Seth, que luta muito diferente de todos os outros que ela presenciou anteriormente. Após derrotá-lo, Seth fica livre do seu fardo de cuidar da estátua de Nyleth. Seguimos jornada passando por todas as memórias. Subimos a grande torre de Karak. Você sabia que ele... Perdão cortar o clima, mas... Ele vai pra... o Pântano Cinzentos depois que você derrota ele.
Ele vai pro mesmo lugar onde fica a chácara lá. Até seu imperador no topo. Eu tava lá Participamos encontrei da ele do apresentação da Ópera de Carmelita, invadimos o coração de Casca Madeira atrás de Nyleth e ajudamos o Príncipe Verde a lembrar de seus feitos com seu amado. E outra coisa, você sabia que não precisa de você pegar todos os corações? Eu usei o seleção aqui sem pegar o coração do Príncipe Verde. Após cada objetivo concluído, lá está o coração. Com o poder desses insetos reivindicados e entregues, os xamãs caracol realizam um feitiço que consome os corações e os próprios caracóis no processo, mas envia Hornet de volta por suas memórias vermelhas. Aqui vemos exatamente o que aconteceu durante a criação da Hornet. Desde a sua infância com Hera, seu treinamento com Vespa e seu aprendizado com a Dama Branca. Um parênteses aqui, essa parte quando eu jogava eu não entendi isso. Mas olhando hoje em retrospectiva, essa é uma conversa que não aconteceu no passado e sim está acontecendo dentro das memórias da Hornet. A lembrança da Dama Branca é tão poderosa que ela imediatamente entende que é uma memória e conversa normalmente com a Hornet do presente. Por isso, ela nos entrega a flor delicada tão rápido. Essa memória, além de ser uma forma de buscar a flor, também é uma confirmação de que Hornet sempre esteve no caminho correto. Ela se tornou o que suas 3 mães rainhas desejaram e demonstra um forte poder para navegar pelo abismo e superar o vazio. Fofo. Descemos mais uma vez pelo sino, agora consertado depois da viagem anterior, e vamos para o nosso objetivo final. Sino 2.0. O último mergulho. Ai, que lindo. Esse mar que o Knight nadava no primeiro jogo. Ao pular no abismo, carregando a flor delicada, nós conseguimos atravessar o mar sem ser atacado pela fúria sombria, enquanto ela mergulha em direção à grande Mãe Seda. Acabar de uma vez por todas. Quando chegamos, a cena é invertida. A monarca pálida está exausta, amarrada em um canto, submetida aos caprichos do vazio. E Tessela está consumida pela substância. Tessela perdida é uma luta muito pessoal. É a vontade da Hornet de salvar tanto o Fiarlongo quanto a Tessela contra os sentimentos de inveja, ressentimento e ódio da criança de seda. Eu acredito que Tessela nesse caso seja uma metáfora para o nome do jogo: Hollow Knight, Silksong, Cavaleiro Vazio, Seda e música. Temos seda, temos música, mas onde está nosso Cavaleiro Vazio? Aí você canetou, hein, viado? Puta que pariu. A Tessela sendo uma Cavaleira Vazia com Silksong, caralho. A Tessela é, metaforicamente, o Hollow Knight de Silksong. Ela é o cavaleiro que, por causa dos acontecimentos de sua criação, está vazio por dentro. Tessela em si é chamada de Cavaleira Branca algumas vezes durante o jogo. Ela é a criação de um ser pálido com um objetivo que não envolvia seu livre-arbítrio, e ela desenvolve sentimentos conflitantes em relação a esse ser pálido. A Hornet não quer salvar Tessela apenas porque ela é uma criança feita igual de o seda Knight, que não teve culpa de ser jogada nesse mundo do jeito que foi. Ela quer salvar a Tessela porque é uma história que ela já viu se repetindo na sua frente. Só que agora ela tem a chance de salvar sua irmã. Então, tipo assim, eu ia falar a Silksong. A Hornet quer salvar a Tessela por causa que ela viu o que aconteceu com o Knight. Caralho. Coisa que ela nunca conseguiu fazer por seus irmãos. E aqui, no abismo, com a grande Mãe Seda ainda tentando manter a filha viva, é que a Tessela precisa se livrar dessa relação que a consome. O vazio consegue consumir ela O Knight, porra.
Knight, porque ela é filha do Rei Pálido também. E os moldes lá. Os moldes não, os cavaleiros, né? Os cavaleiros outros, eles são filhos também do Justamente por causa desse emaranhado de sentimentos que perturba sua mente. Amor por sua mãe, medo de ser abandonada, inveja pela atenção que Hornet recebe, indiferença quanto ao seu destino, raiva pela maneira como é tratada e ódio pela maneira como foi feita. Foda, igualzinho ao Knight. Todo dia Knight inocente, né? Knight não sente nada. Tessela Perdida é uma batalha simbólica de um arco que se construiu durante todo o jogo. E quando a derrotamos, Hornet carrega sua irmã em seus braços. Grande Mãe Seda, entendendo ali que sua filha estava salva, nos dá o último respiro de seus poderes para conseguirmos sair dali. E então, subimos até a superfície. Porém, nada é flores. A flor, no entanto, está fraca, perdendo seu brilho em meio do caminho, e agora as duas ficaram à deriva no mar, apenas aguardando serem dilaceradas No pelas mar, não, no profundezas. vazio. E, em mais um ato de amor fraternal, lá está o cavaleiro, com todas as sombras que também são irmãs de Hornet. Ela não está sozinha, nenhum deles está. Família não é algo que você escolhe, mas como você trata sua família é sim uma decisão sua. A relação que Hornet construiu com seu irmão no primeiro jogo hoje é forte o suficiente para ele a reconhecer até dentro do mar de vazio. Com seus braços, ele estende Hornet e Tessela até a plataforma, retornando às profundezas. O vazio recua de volta para o abismo. Os tremores da Grande Mãe Seda não são mais sentidos. Fiarlungo é poupado da destruição e também libertado dos fios assombrados de um ser que esteve ligado por eras. As irmãs se levantam, olhando uma para a outra. Tessela dá uma pequena risada, enquanto Hornet apenas a observa, entendendo que o seu trabalho foi concluído. Nesse momento, Hornet sorriu. E essa, meus amigos, foi a história completa de Hollow Knight Silk Song. E esse é o roteiro mais completo, abrangente e bem encaixado que eu consigo trazer pra vocês. Claro que o jogo não está completo. Nós já temos uma DLC anunciada e pelo menos duas que estão sendo teorizadas. Vocês acham que isso é bom, gente? Eu tatuar esse bichinho aqui, deixa eu pegar. E, gente, será que é bom? Será que ficaria legal? Uma tatuagem desse bichinho aqui? Eu acho ele mó fofinho. Ou melhor, do Sherman. Pela comunidade. Então, essa não é a história definitiva do jogo. Teremos muito mais Silk Song no canal ao longo desse período, mas fico extremamente feliz de poder trazer essa história completa para vocês agora. E conforme o jogo for sendo desenvolvido, a gente vai aprendendo onde eu estava certo e onde eu estava errado. Fico também muito grato por você que acompanhou esse vídeo até o final e gostou tanto dele. Não deixe de expressar o seu apreço nos comentários e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Então é isso. Eu espero que você tenha um ótimo, perfeito dia. Não esqueça de utilizar o meu cupom CARAANALISA na manual quando for iniciar o seu tratamento. CARAANALISA. Ana e a Lisa. Até uma próxima e tchau! Tchau! É isso aí, gente. Que acharam? Um detalhe que eu amo na franquia de Hollow Knight é o paralelo entre o Rei Pálido e as Tecelãs, como governantes. Ao encararem grandes obstáculos, destruíram seus reinos e escolheram usar, oprimir e sacrificar todos os seus súditos, seus inimigos e seus próprios descendentes, que não tinham nenhuma relação com seus problemas, para continuarem seus governos para sempre. O Rei Pálido de Hollow Knight, um ser pálido, um dos... Gente, é muito texto. Enfim, gente, obrigado por assistir. É isso, se gostou, dá um like, vai no vídeo, dá um like também no vídeo do cara que analisa, e é isso aí. Beijinho, beijinho, bye bye. Jones out.